todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Explorando o Oculto. Esse podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras, assim como as quintas-feiras, às 18 horas, horário de Portugal continental. Hoje, o nosso caso é sobre Daniel Thompson. Esse episódio usa por base principal o documentário da Netflix Sou um Stalker, em que Daniel Thompson aparece em um dos episódios, assim como outros documentos, outras fontes. Então fiquem atentos e vamos ao caso de hoje. Daniel nasceu em 15 de agosto de 1974. Cresceu no interior nordeste de Kansas, no campo, onde todos se conheciam. Era uma comunidade bastante unida, mas ele nunca teve amigos íntimos enquanto crescia, pois não confiava facilmente nas pessoas. Sua vida e habilidades sociais eram, portanto, quase inexistentes, apesar de todo o apoio familiar que ele recebia. Daniel foi diagnosticado com transtorno invasivo de desenvolvimento aos 12 ou 13 anos de idade, mais ou menos. Aos 17 anos de idade, ele conheceu Angeline em um acampamento de verão. Ela tinha 15 anos de idade. Ele a descreveu como sendo animada, feliz, extrovertida e com lindos olhos verdes. Angeline, que é chamada de Angie no documentário, e por isso a chamaremos aqui de Angie também. Angie conta que Daniel foi o seu primeiro namorado mais a sério. Angie conta que na altura em que se conheceram, eles começaram a falar por telefone. Um dia, no meio da conversa, ela contou a Daniel onde ela vivia. E pouco tempo depois, estava uma carinha no fim da sua rua. E sim, era ele dentro do carro. O que ela achou estranho, porque assim, ninguém fala com uma pessoa por telefone, desamorada e do nada ele aparece-lhe à porta. Apesar disso, ela relata que no início do relacionamento era tudo normal. E depois ele começou a ficar possessivo. Ligava para ela toda hora, mesmo à noite. E se não a encontrava, procurava-a em todo lado. E simplesmente aparecia nos lugares em que ela estava. Chegou uma altura que ele estava sempre ao lado dela. E os próprios pais puseram um limite de tempo em que podiam estar juntos. Sim, os pais de Angie acharam que já era demasiado. Ele então entrava na casa dela pela porta do cão. Ela acordava com Daniel em cima dela a abanar uma nota de $1 na sua cara para acordar. Ela achava na altura que aquilo era amor e que ele queria estar com ela o tempo todo porque a amava muito. Mas agora, vendo para trás, vendo tudo o que aconteceu, ela percebe o quanto aquilo era problemático. Em 1996, eles se casaram e formaram uma família. Mudaram-se para St. Joey, no Missouri, para ficarem perto da família dela. Eles tiveram no total 3 filhos. No início, eles eram jovens e brigavam muito. Daniel começou a ficar violento. Ele se zangava, não a deixava dormir na cama deles, se ele porventura estivesse chateado, a atirava para o chão ou a empurrava, até que foi progredindo. Sim, ele foi escalando e começou a bater-lhe. Batia-lhe na cabeça, na parte onde havia cabelo, para que ninguém conseguisse ver as nódoas negras. Conseguem perceber como ele arquitetava aqui tudo para não deixar as provas da agressão? Ele a sufocava com almofadas. Ela chegou ao ponto de abrir as cortinas da sala, que ficavam para a rua, assim para a estrada, e escrevia lá socorro, para ver se alguém via e fosse lá lhe ajudar. Certo dia, quando ela estava grávida do 3º filho deles,
ela ouviu um barulho na parte de trás do apartamento. Foi lá ver o que se passava e era Daniel. Ele estava ali parado no corredor. Ela então correu, foi pegar o bebê que estava no berço e ele então nesse momento a segurou e a estrangulou, até ao ponto de ela cair de joelhos. Ela tinha o filho deles no colo. Ela disse que ficou tudo preto e perdeu os sentidos. Então, quando ela acordou, ele estava ali puxando o cabelo dela e arrastou até a cozinha e colocou uma faca em sua garganta, a ameaçando. Ele passou então a entrar em casa dela várias vezes e a agredia. Ela chamava a polícia, mas ele ia embora antes deles chegarem. Em 1999, ela pediu uma providência cautelar que impedia Daniel de entrar em sua casa, mas não servia de nada, porque ele sempre a encontrava. Aparecia no banco de trás do carro dela. Uma vez estava embaixo da secretária dela no trabalho, gente. Em dezembro de 1999, Angie fugiu para um abrigo com os filhos. E 3 meses depois, ela conheceu um homem chamado Brandon e foi viver com ele. Daniel disse que fez de tudo o que podia para salvar o casamento. E quando soube que ela andava com outro homem, ele ficou furioso e só pensava em matá-la. Pouco tempo após ela se mudar, ele entrou na casa deles e na casa de Angie com Brandon. Eles viram que alguém estava lá e então chamaram a polícia. Daniel se apercebeu quando eles ligaram, ele ouviu o telefone e fugiu. A polícia chegou ao local e ele não estava. Mas, quando a polícia foi até a cave, encontraram um saco, luvas e no bloco de faca ali da casa deles faltava uma faca enorme. Ou seja, ele pegou a própria faca deles. Angie acha que ele foi lá para os matar. A polícia então saiu à procura de Daniel e o encontraram perto da casa com uma faca. Ele então foi acusado de roubo. Angie ficou furiosa porque sabia que não se tratava de roubo. Deviam ter feito mais porque a intenção dele nunca foi roubar a faca e sim lhes fazer mal. O que, ao meu ver, é a mais pura verdade. Em novembro de 2000, ele foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de roubo. Ele disse que estava tão furioso com a relação de Angie que nem se importou quando recebeu a sentença. Ele cumpriu então 7 anos antes de obter a liberdade condicional. E nessa altura, segundo ele já tinha esquecido Angie completamente. E ao sair da prisão, ele começou um novo relacionamento com Jennifer. Ele disse que ela era inteligente, era uma mãe solteira, que se conheceram online e ela tinha vindo de uma relação bastante abusiva, segundo Daniel. Segundo o que ele dizia, a relação de Jennifer era um pesadelo. Gente, como se ele fosse a pessoa certa para julgar isso, né? Bom, passado um tempo, eles foram viver juntos e na perspectiva de Daniel, ela começou a querer controlar a relação. Mas ele não gostava que ninguém lhe dissesse o que fazer. Então eles brigavam muito e ele acabou saindo de casa. Então, ele começou a enviar imensas mensagens, imensos áudios para Jennifer, porque estava arrependido e queria que eles voltassem. Só que ela não respondia. Então ele foi ficando cada vez mais furioso, completamente fora de si. Daniel diz ter imensa dificuldade de se afastar das pessoas com quem ele tem um laço. Segundo ele,
se fosse possível acabar com a relação de uma forma assim violenta, seria mais fácil talvez para ele romper esse laço. No dia 25 de fevereiro de 2008, a polícia foi à casa de Jennifer por ter recebido uma chamada sobre um assalto. Ela depois contou que era um ex dela e ele não parava de ir à casa dela. Ia vários dias e várias vezes ao dia. Ela contou que ela acordou com Daniel em cima dela, com uma faca apontada em sua garganta e uma mão tapando a sua boca. Eles brigaram e a certa altura ele deixou cair a faca e começou a estrangulá-la com as duas mãos. Ela pegou então na faca que ele deixou cair e esfaqueou-o. Aí ele começou a fugir a pé. A polícia então foi à procura de Daniel e o encontraram encolhido e deitado na calçada. Chamaram a ambulância e o levaram para o hospital. Nessa mesma noite, ele foi preso e acusado de perseguição e agressão agravada. Em 16 de novembro de 2009, ele declarou-se culpado e foi concedido liberdade condicional. Em agosto de 2010, a polícia de St. Clair foi chamada devido a uma entrada forçada em uma residência. Quando eles chegaram ao local, havia sangue por todo o lado. Havia um homem na cama com uma faca no peito. A mulher que estava com ele disse que uma pessoa entrou e matou a pessoa com quem ela estava deitada. Ela tinha acabado de conhecer o homem que agora estava ali, morto em sua cama. O seu nome era James Vale e ela disse que foi o seu ex, um homem chamado Daniel, que fez aquilo. Essa mulher, só para vocês perceberem, não é a Jennifer nem a Angie, é uma terceira mulher que aparece aqui na história, que não teve a sua identidade revelada. Ela disse que tinha a porta trancada. Ela acreditava que ele ficou fora da casa os observando e a certa altura entrou e usou uma faca dela, assim como ele tentou fazer em casa de Angie no passado. Essa mulher tinha uma relação com Daniel e terminou com ele. Então, ele começou a fazer aquilo que ele sempre fazia. Começou a persegui-la. Algo que nós vimos aqui que é um padrão de Daniel. Ele então foi preso e acusado de homicídio. Daniel diz que estava numa relação com essa mulher e que ela lhe mentiu. Ele disse que então o alvo era ela. Ele entrou na casa para a matar. Ele nem sabia que James estaria lá, nem o conhecia e nem sabia sequer o nome dele. Ele disse que ali, no meio do escuro, em um momento de euforia, que ele fez assim mal os cálculos e acabou por acertar em James, que estava deitado ao lado da mulher. Então, em vez de acertar nela, ele acabou por acertar nele. Angie, a ex-mulher de Daniel, testemunhou na audiência de julgamento. Ela disse que ele ficou a encará-la enfurecido, como se a quisesse intimidar. Mas ela testemunhou mesmo assim, porque queria que ele fosse preso por muito tempo. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas a sua sentença tem um prazo máximo de 30 anos. Ou seja, não é assim uma verdadeira prisão perpétua, pois ele será elegível para a liberdade condicional em 2034. Boone Vale, a mãe de James, disse que o assassinato do seu filho podia ter sido evitado se Daniel tivesse sido parado antes. Ela disse que o seu filho era um homem incrível, animado, divertido. Ela disse que eles falaram por telefone no dia da morte de Vale e que ele parecia estar bastante feliz. Disse ter conhecido uma pessoa com quem ele estava a se relacionar
e estava mesmo feliz. Em outubro de 2011, Daniel foi julgado pelo homicídio de James. Foi declarado culpado e aguardou a sentença por 8 semanas. E vocês já sabem, então, foi aquela sentença de prisão perpétua, mas com um máximo de 30 anos. A mãe de James e Angie acabaram por se aproximar e elas agora, juntas, procuram mais vítimas desconhecidas de Daniel para se apresentarem e poderem dar a conhecer o seu caso. Elas querem impedir que ele saia em liberdade condicional em 2034. As vítimas que não vieram a público podem se apresentar para serem testemunhas na audiência de liberdade condicional. Essa agora é a missão de vida de mãe de James e ela conta com a ajuda de Angie. Daniel diz que pensou ter se livrado de uma vez por todas de Angie, mas que ela não o deixava em paz. Ele diz que errou muito com ela e entende que a magoou, mas que agora estava arrependido e que Angie sempre foi o amor de sua vida. Ele diz que queria ela de volta, diz assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e que aprendeu com os erros e agora estava mudado. Angie, por sua vez, não acredita na mudança de Daniel. Ela diz que ele, se sair da prisão, fará tudo novamente. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, o caso criminal de Daniel Thompson, que era um stalker e foi, como vocês viram, escalando cada vez mais, repetindo padrões, mas acrescentando algo a mais ao tipo de violência por ele cometido, até chegarmos aqui no homicídio de James Wall. Bom, espero que gostem desse episódio, comentem, compartilhem, deixem sugestões e nos vemos na quinta-feira com um novo episódio. Por isso, continuem atentos, continuem a explorar o oculto, mas já sabem, sempre com moderação.